Você já parou para pensar que o governo, que impostos, que dinheiro só existe porque nós, os seres humanos, depositamos confiança neles? Vem comigo entender por que esse contrato social afeta tanto a sua vida. Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que o governo, que impostos, que dinheiro, que hierarquia são coisas que só existem porque nós depositamos a confiança nessas coisas. A gente acredita que esse modelo social, esse contrato social, seja o modelo mais adequado para o funcionamento da nossa sociedade, ou seja, a gente deposita a nossa crença ali de que dá certo, não é isso? Você sabia que existem pesquisas que afirmam que as pessoas se sentem melhores durante crises quando tem alguém mais forte para liderar? Ou seja, as pessoas se sentem mais seguras em depositar sua liberdade, depositar seus valores em terceiros, quando esses terceiros se mostram capazes de liderar. Por exemplo, em tempos de crises fiscais e econômicas, as pessoas se sentem mais confortáveis em depositar seu dinheiro na mão de governantes que exibem força, que exibem domínio, como se fosse uma espécie de monarca mesmo governando sobre a população. Você sabe que dentro da economia a principal moeda é a confiança. Não é o governo, não são as pessoas, não é o dinheiro. É a confiança. A partir do momento em que você perde a confiança em algo, em alguma instituição, nas pessoas, tudo desmorona, tudo para de funcionar. Por quê? A partir do momento em que você escolhe não acreditar no seu vizinho, por exemplo, você começa a desconfiar, você começa a se predispor a desconfiar das pessoas, do assunto que cerca aquele vizinho que você escolheu não confiar. E o mesmo vale aqui dentro da América do Sul. A América do Sul, historicamente, ela é um país que não confia muito nos seus governantes. Por exemplo, segundo essa pesquisa do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a América tradicionalmente não confia muito nos seus governantes. Por que será, né? Por exemplo, no Brasil, os últimos 3 presidentes já foram presos. Então, realmente não tem como confiar muito, entende? Por isso, qual o perigo dessa falta de confiança? Eu vou te explicar no próximo tópico. Vem comigo. Qual o problema da desconfiança das pessoas? A partir do momento em que a população não confia mais no seu governo, o dinheiro passa a não ter tanto valor. Por exemplo, quando Lula foi eleito, algumas ações despencaram tremendamente porque o mercado teme alguns candidatos, teme alguns tipos de governo. Por exemplo, quando o mercado não é tão afeito assim àquele governante que a população selecionou, ele acaba derretendo, ele acaba caindo mais. E o contrário também é válido. Quando o mercado se relaciona bem com aquele candidato, ele acaba subindo mais. Ele é meio irracional, sabe? Age muito na emoção de quem foi eleito, de quem vai governar o país, até por algumas decisões de outros políticos, assim como o STF e como o Senado, podem afetar os seus investimentos e o seu dinheiro, a economia como um todo, né? Bom, mas quando a gente fala de novo sobre os presidentes que vêm sendo presos, que dos últimos 3, todos já foram parar na cadeia por algum motivo, né? A gente sente uma desconfiança no governo do Brasil, ou seja, será que o 4º presidente do Brasil, que vem depois, vai ser um ex-presidiário também, vai passar na cadeia por algum motivo, né? As pessoas ficam temerosas quanto a isso. E lógico, o investidor estrangeiro, quando ele olha essa situação, ele pensa, não é seguro colocar meu dinheiro nesse país, vou procurar outro lugar para fazer isso. E também por outros tipos de situação, porque vocês se lembram do Alexandre de Moraes e o Elon Musk brigando? Então, esse é um tipo de exemplo que demonstra, se o cara enfrentou o Elon Musk, que é um empresário gigante, comigo ele vai fazer muito pior, porque, né, eu sou um empresário menor, eu não tenho os mesmos poderes do Elon Musk, eu não tenho o mesmo poder aquisitivo, eu não vou conseguir enfrentar ele de jeito nenhum. Ou seja, não vai jogar de igual para igual. Isso faz muito empresário menor que o Elon Musk, que não é algo muito difícil, né, você ser menor do que o Elon Musk, mas faz repensar, né? Será que eu invisto no Brasil? Será que está seguro? Será que tem segurança jurídica para isso? Eles repensam muito. A partir do momento em que o governo perde essa credibilidade, ou seja, não passa uma impressão tão boa nem para o investidor interno nem para o investidor externo,
acaba desvalorizando seus investimentos, tendo um risco maior, até uma taxa de juros maior, por exemplo. No dia 17/9, o Copom votou por fazer a manutenção da taxa de juros em 15%, o que é altíssimo, mantém o Brasil como o segundo maior juro real do mundo. E, por exemplo, quando o brasileiro perde a confiança no seu governo, deixa de acreditar que a economia está funcionando, de que os ventos estão indo bem, ele passa a acreditar que está tendo problema, ele fica mais desconfiado, ele vê que não está funcionando bem, ele vê que o mercado não está se agradando, ele vê que as notícias econômicas não estão sendo lá das melhores, não estão sendo uma relação positiva entre governo e economia. Acaba gerando um descasamento e, por consequência, uma desconfiança também. Então, por exemplo, o investidor que colocaria seu dinheiro ali num tesouro direto, ele acaba pensando melhor. Pô, será que vale a pena? Será que é confiável? E, consequentemente, o governo acaba tendo que pagar mais juros, porque se o cara não confia na capacidade do governo de pagar suas contas, ele não vai querer emprestar por um juro baixo. Concorda que quanto maior o risco de calote que a parte que está tomando o empréstimo, no caso o governo, eu vou querer receber mais, porque eu não tenho certeza se ele vai me pagar ou não. Eu não tenho certeza se está sendo uma relação benéfica a ponto de ele conseguir honrar seus compromissos comigo, ou seja, os títulos do tesouro. Né? A teoria do Leviatã, de Thomas Hobbes, ela fala que as pessoas aceitam abrir mão das suas liberdades, dos seus direitos, abrir mão de algumas coisas em troca de segurança de ser governado por alguém mais forte. Thomas Hobbes, ele escreveu em 1531 isso. Ou seja, na época que haviam muitos reis, haviam muitos feudos, né? Onde a monarquia e outros tipos de regime de governo dos países, eles aconteciam mais, não era tão... A democracia não chegou a surgir tão amplamente igual é hoje em dia, ainda eram outros modelos mais antigos. Mas não focando tanto nisso agora, isso a gente ainda vê no Brasil, ou seja, a confiança em um líder mais forte, abrir mão dos meus direitos, das minhas liberdades em troca de ter um governante forte que na cabeça da pessoa, né? Ele é o melhor para o Brasil, ele precisa ser eleito, e a gente vê isso em forma de polarização. A gente vê pessoas apoiando os líderes em troca de, não, ele é muito forte, a gente tem que confiar nele, deposita sua confiança nele, que ele vai fazer o Brasil melhorar. E esse teorema do Leviatã, ele é uma coisa perigosa, porque dentro do Brasil isso acabou gerando polarização, acabou gerando divisão, e não acabou gerando evolução, como deveria ser. Porque, de um lado, a gente tem o Lula, e do outro, o Bolsonaro. Ou seja, os dois Leviatãs, os dois líderes fortes. Mas, no fundo, esse conflito não leva a nada, porque quando a gente fica brigando, intercalando entre um e outro, não é evolução, gente. A gente não vê nada que sai de bom disso, sabe? Eu não sou a favor nem de um nem de outro. Dentro do mercado financeiro, a gente é a favor de quem paga mais, né? A gente ganha dinheiro em cima das manobras que eles fazem, ou seja, para mim, tanto faz. Se o Patati for o presidente da República, eu tô ganhando dinheiro com ele do mesmo jeito. Por isso eu não me importo tanto com... Aliás, nós do mercado financeiro não nos importamos, não temos partido político. O negócio é ganhar dinheiro, entendeu? Meu partido político é isso aqui, ó. Entendeu? Mas, bom, voltando ao assunto, quando as pessoas resolvem segregar essa confiança, gera problema dentro dos seus investimentos também, inclusive. Por exemplo, a renda fixa. Ela fica extremamente mais alta porque o Copom joga a Selic lá no teto. Por quê? O Copom não confia no governo. E o governo, a gente vê o Lula brigando com o presidente do BC constantemente, o Gabriel Galípolo, falando, não, que tem que baixar, que está muito alto, que está não sei o quê. E justamente por quê? Porque os 9 votantes do Copom não confiam na capacidade do governo de estar pagando, de honrar a economia, de colocar nos trilhos, de fazer funcionar de novo.
Entendeu? Aí que mora a desconfiança, aí que mora o perigo, porque um não confia no outro, outro não confia no um, e aí? Até onde a gente vai parar? Até onde o Brasil aguenta a falta de confiança no próximo? Entende? Por isso, galera, eu digo para vocês, confiança é a chave mestra da economia. Não importa quem é o presidente, não importa quem são os governantes, se as pessoas não confiarem no governo, a economia morre junto, morre o real, morre o dólar, morre qualquer outra moeda de qualquer outro país, a partir do momento que a população escolhe não confiar mais. Assim como foi com a Argentina, assim como foi com diversos outros países. Então, se você pega e escolhe não confiar, tudo afeta o seu investimento, tudo afeta o seu bolso. A falta de confiança no governo afeta diretamente os seus rendimentos, afeta diretamente o seu orçamento. Então, escolha não ter uma fonte só de investimento. Comece a diversificar. Eu recomendo para você aprender a investir. Fica aqui no canal, vem com a gente aprender um pouco mais. Porque a partir do momento que você aprende a se virar, você não fica mais dependente do governo, você não fica mais dependente de flutuação. Ou seja, você confia em si mesmo porque você vai ter ferramentas o suficiente para poder resolver um problema se ele surgir. Você não fica dependente do governo nem de ninguém, é você por você mesmo, você pela sua família por você, entendeu? Encerra essa coisa de eu dependo do governo, eu dependo do meu pai, eu dependo da minha mãe. Não, você é um ser humano independente, você tem conhecimento suficiente para aprender a se virar. Acabou. Bom, galera, o vídeo foi esse. É uma explicação sobre o que a falta de confiança no governo faz, a falta de confiança até nos próximos, ou seja, nas pessoas ao seu redor faz. A falta de confiança gera desastre econômico. Mas bom, é isso. Beijo para vocês.